Boa noite, estamos começando mais um programa Sou Bem-Sucedido, o nosso encontro de toda quarta-feira às 8 horas da noite, e pode ter certeza que aqui é o lugar onde nós queremos que você também seja uma pessoa bem-sucedida. E eu estou aqui com o meu amigo, apresentador, meu sócio, Vandic Silveira. Boa noite, Vandic. Boa noite a todos, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que todos muito bem. Com essa intenção, essa vocação que todos nós temos de ser bem-sucedidos na vida, só não sabemos o caminho. Então, boa noite para vocês e espero que vocês prestem atenção e aprendam um pouco algumas dicas da maneira com que a gente pensa e conforme a gente age. É isso. E hoje temos aqui um convidado especial. Gente, olha só. Ele é sócio fundador da Espaço Laser, membro do conselho e CEO da PGEMP Investimentos, membro do conselho Novo Fio de Implantes Capilares, formado em Direito pela USP e pós-graduado, Vandic, pela Universidade Clássica de Lisboa. Bom, esse é o cara. Não precisamos falar muito a respeito da carreira dele do ponto de vista acadêmico, mas a história não para aí. A história tem muito mais do que isso. Estamos aqui com Paulo Moraes. Paulo, bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. Uma alegria estar com vocês aqui, falando um pouquinho, dividindo um pouco da experiência de vida. E se eu puder contribuir de alguma forma com cada um dos nossos telespectadores ou não sei jamais como falar as coisas, porque o mundo mudou demais, mas se a gente puder contribuir um pouquinho com o nosso conhecimento, já vai ser uma alegria. Só queria acrescentar um ponto importante, que eu me orgulho muito dessa formação acadêmica. Antes do direito, eu me formei como técnico em agropecuária na Unesp de Jabuticabal. Então eu comecei no campo. Me formei na Unesp de Jabuticabal com muito orgulho. Que legal. Paulo, quando as pessoas te olham, né, o pessoal fala, nossa, o Paulo, né, todo mundo te conhece, poxa, né, você é um cara de sucesso, mas às vezes as pessoas não conhecem o Paulo que começou. Né, às vezes o pessoal não olha, né, o princípio, o início, né? A gente tem a tendência de olhar somente aquilo que é diferente da gente, né, que é o sucesso, que é o poder aquisitivo. A gente não olha a trajetória pregressa para chegar até lá, né? Eu acho que é muito fácil a gente olhar para uma foto e falar, tá bonito, tá feio, mas mais importante do que a foto é ver o filme, né? O começo, o meio e aonde eu quero chegar. Então eu acho que isso tem muito a ver com a sua experiência, porque para muitos de vocês, nós temos um advogado, nós temos um técnico em agropecuária, que fez um negócio completamente diferente da vida dele, e isso a gente vai descobrir como e por quê. É isso mesmo. Paulo, como tudo começou? De onde você veio? De onde você nasceu? Eu gosto de contar essa história até para que as pessoas entendam que assim é possível a gente crescer e transformar. Eu costumo dizer que eu nasci contra a vontade dos homens e sob proteção de Deus. E falo contra a vontade dos homens literalmente porque foi assim que aconteceu. Minha mãe, quando estava grávida, meu pai teve rubéola, contraiu rubéola. E nessa época, o protocolo para esse tipo de situação, a indicação era o aborto. Essa era a indicação médica para situações como essa. E minha mãe, contrariando todas as vontades de todos os médicos, inclusive da família, que passou a pressionar fortemente ela sobre esse tema, ela disse, não, ele vem ao mundo do jeito que for, eu vou aceitar do jeito que ele for. E graças à vontade da minha mãe e sob a proteção de Deus, eu nasci e vim ao mundo no Hospital Municipal da Lapa, e naquela época a gente vivia na Rua China, ali ao lado da igreja de Pirituba. Sim. Numa casinha muito simples que meus pais tinham conseguido alugar, não era própria, e que a gente vivia, meu pai contava para mim essa história, quando chovia ele tinha coleções de baldes. Para que serviam os baldes? Para a quantidade de goteiras que caíram dentro da casa. Então você é do bairro de Pirituba? Sou de Pirituba. Nasci no Hospital Municipal da Lapa, mas começando a vida em Pirituba. Eu moro na freguesia. Então, do lado. Então, a vida começa assim, de forma muito simples. Meus pais eram bancários, mas meu pai tinha formação como técnico em contabilidade. Meu pai e minha mãe só fizeram faculdade depois de muitos anos, inclusive quando os filhos já estavam grandes. E com essa formação, uma determinada fase da vida, meu pai sai do banco, começa a trabalhar num pequeno escritório de contabilidade como empregado, e ali surge a oportunidade dele atender pequenos clientes que o escritório de contabilidade não queria. O dono do escritório fez um combinado com ele. Guilherme, o nome dele era Guilherme. Quando tinha cliente muito pequeno, faz o seguinte, fica para você como cliente seu, e isso melhora a sua renda. E meu pai, em cima disso, foi crescendo e montou um pequeno escritório depois dele para atender esses clientes. A jornada
portanto, da vida da gente, passa por uma melhoria de vida, né? Meu pai passa a ser um pequeno empresário, então a gente vai com esse crescimento mudando, inclusive, de bairro. O último bairro que eu me lembro que a gente morava era na Vila Beatriz, perto de Pinheiros, um pequeno sobrado geminado, mas estavam muito bem, já tinha o carro próprio, já tinha casa própria, uma família de classe média que tinha uma certa qualidade de vida. Mas aos 16 anos de vida, eu me vejo surpreendido por uma nova situação da família. Meu pai tinha literalmente quebrado. O pequeno escritório dele, que já não era tão pequeno naquela altura, tinha tido um problema sério e ele simplesmente quebrou. E pior, meu pai, por questão de honra, sempre foi assim. Na verdade, uma cultura que, inclusive, me deixou muito forte, o que você assumir como compromisso, honra e custe que custar. E foi assim que ele fez. Então, com as dívidas que ele tinha, ele vendeu absolutamente o pequeno patrimônio que ele tinha. Então, zerou, absolutamente zerou, tanto que eu via claramente em casa a discussão da minha mãe com ele, como é que a gente vai comprar o supermercado do mês que vem. E meu pai, tentando tranquilizar minha mãe, falou, não se preocupe, eu vou procurar um emprego novo, então voltando a ser empregado novamente. E esse era o novo cenário da família. Um jovem de 16 anos, cheio de sonhos, cheio de vontade, acreditando demais no estudo como forma de transformação que me levaria talvez ao patamar seguinte, sabendo que precisaria, a partir dali, contribuir com a família, mas não querendo abandonar o estudo de forma alguma. E a forma que eu imaginei para ajudar a família e não abandonar os estudos foi pensar algumas alternativas. Então, eu descobri nas minhas pesquisas que existiam 2 hipóteses para mim, onde eu teria estudo, habitação, comida, tudo 100% subsidiado. Primeiro foi a escola de cadetes de Pirassununga, de pilotos. Olha. Então eu fui a Pirassununga conhecer, fiquei maravilhado com aquilo, achei aquele universo fantástico, mas eu fui gongado na largada, porque ao entregar o manual de como era o processo de admissão, pré-requisito, 100% de visão. Eu era e sou míope, então eu estava eliminado na arrancada, não tinha nem condição de estudar para poder fazer a prova de admissão do curso. Bom, fiquei me decepcionado, é verdade, mas eu fui para a segunda opção que eu tinha na mesa, que era um curso técnico agropecuário em Jaboticabal, que necessitava de um vestibular para de ingresso, na relação de uma vaga, 32 candidatos para cada vaga, então bem disputado. Prestei esse pequeno vestibular e consegui entrar na Unesp Jaboticabal, e a partir de 83... eu passo a ser um aluno interno da Unesp Jaboticabal, onde eu vivia sob conta do Estado. Comida, alimentação, roupa, habitação, estudo, tudo que eu precisava. E com isso na minha cabeça, olha, eu estou ajudando a família, a partir de agora deixo de ser um grande peso. Meu pai tem mais 2 irmãos, mas pelo menos eu não vou custar mais para meu pai e para minha mãe. Você era o mais novo ou mais velho? Eu mais velho, eu sou o mais velho da família. E sigo nesse curso interno da Unesp. E a partir de meados de 84, a gente começa o processo de rediscussão da democratização do país. Não sei se vocês recordam esse período importante que a gente começa a rediscutir. E naquela altura havia um movimento estudantil importante que rediscutia essa questão, a discussão era, vamos tentar reimplantar os grêmios estudantis que tinham desaparecido das escolas estaduais, para que o jovem volte a discutir política, porque não existia mais essa discussão no país. E os meus finais de semana, então, como é que acontecia a minha semana? Durante a semana no colégio técnico, aos finais de semana, viajando o estado inteiro, conhecendo escolas, conversando com jovens, para convencer esses alunos, esses estudantes, a reimplantar os grêmios estudantis. Naturalmente, me tornei um líder estudantil no período. Então, foi um negócio extraordinário e me acendeu uma nova luz. Falei, eu gosto pra caramba desse tema plantio, animais, esse universo pra mim é fantástico, mas eu tô achando muito legal cuidar de gente, sabe? Gente é um negócio incrível, transformar pessoas, aquilo pra mim era demais, ver pessoas jovens se envolvendo, se tornando líderes nas suas escolas. E ao final do curso técnico, me formando como curso técnico, e nessa fase meu pai tinha assumido um emprego de contador numa usina em Ribeirão Preto, então próximo de Jaboticabal, como funcionário, como disse para você. O meu sonho passava a ser então estudar direito, porque eu entendia dentro das carreiras de formação que o direito era uma das carreiras que lidava muito com o ser humano. Então, olha que bacana. Então você começa a trabalhar com a juventude ali, com tudo isso, e aí te acende uma outra luzinha, tipo, opa, isso que eu gosto, e aí gosto de gente. Gosto de gente e você vai pro direito. É isso. Mas um ponto muito importante que eu notei aqui nessa trajetória toda. Nunca houveram muitos
bloqueios de acesso, muitos nãos, mas em momento algum, na minha cabeça, eu imaginei que era impossível. A gente trocou a ordem dos fatores e colocou mais ou menos assim: como é que eu vou fazer isso mesmo parecendo impossível? E a vida é assim, né? A vida é assim. E a vida Mas é essas assim. são as características de pessoas de sucesso. As pessoas que, por mais não, e bloqueios, e valetas, e morros, e adversidades, essas pessoas elas não têm na palavra dela, não têm nos vocábulos dela a concepção do não absoluto. É mais ou menos assim: como é que eu vou dar um jeito nisso? A gente viu você tentar a escola de cadetes, aí teve um não logo de cara, que aquilo desmoraliza o cara. E um moleque de 16 anos de idade, um não desse, o cara fica traumatizado, né? Eu comecei a projetar, comecei a me ver lá dentro. E aí tomo um não. Aí caí de novo, mais uma valeta da vida. Mas quando eu estava na valeta, eu olhei e falei assim: irmão, aqui na valeta eu não posso ficar. Como é que eu saio dessa valeta e o que eu vou fazer agora? Aí veio a escola técnica em agropecuária, lá em Jaboticabal, que é uma das melhores escolas do Brasil nisso aí. Provavelmente a melhor escola da América Latina, juntamente com a Exalc de Piracicaba, são onde o agronegócio foi descoberto no Brasil, onde foi criado. Aí eu vou para lá com 16 anos, daí eu livro a cara do meu pai de um peso, que eu me imagino como um peso. Você está vendo como é que é o processo de buscar acessos? Essa é uma das características mais impressionantes das pessoas bem-sucedidas. Todos que eu conheci até hoje, independente de cara, de história, de raça, de gênero, seja lá o que for, de país, eles todos têm essa visão de mundo que você tem, que você tem um não, nunca é interpretado como não. É assim, não, por enquanto não dá. Essa é a minha leitura. E vale lembrar uma coisa que é importante: isso não quer dizer que as emoções elas não estão se movimentando. Sempre. Ou seja, saudade do pai, saudade da mãe, às vezes não quer dizer que você não ficou triste, mas como você próprio falou, isso não foi barreira nenhuma. E pensando sempre de forma positiva o desafio que você tem e olhando sempre como oportunidade. Como é que foi a dor de quando você escutou não porque você é míope? Você falou: eu não tenho culpa de ser míope. Essa é a primeira questão. Verdade. Cara, eu não estou saindo dessa condição não por inabilidade, mas por uma condição física que eu não escolhi. Mas paciência. Eu acho que o grande desafio aqui é entender, quando a gente tem desafios na vida, entender que às vezes ele está te apresentando não apenas um problema, como as pessoas normalmente acham que é, mas uma oportunidade de fazer algo diferente que pessoas não estão fazendo. Marca aí, pessoal, que ele acabou de falar. Isso é importante. Isso é importante. Então, vamos para a etapa seguinte, que vem também com mais desafio. Então, eu resolvi estudar Direito. E também tinha que ser numa escola ou numa faculdade onde não podia custar a mensalidade, porque meu pai nessa época ainda era funcionário, empregado de uma usina. E ele vai no desafio. Você repara que eu tô ali de um jeito, e aí eu me sinto desafiado e vou para um outro, porque o direito... Em algo novo. Em algo novo. E é interessante esse processo, porque coincide com o momento da vida de meu pai e minha mãe refletindo. E meu pai, quando eu decidi voltar para São Paulo, fazer Direito, eu quero fazer no Lago São Francisco, é lá que eu vou fazer a minha faculdade de Direito. Você determinou isso? Vou estudar e vou entrar lá. E aí meu pai falou assim: bom, se você for voltar para São Paulo, a gente também começa a pensar em voltar para São Paulo, e eu queria te fazer uma proposta. Eu queria retomar a história do meu escritório de contabilidade que eu fiz no passado, você me ajudando a fazer isso. Eu falei: pai, para mim tá tudo certo. Eu não sei nada de contabilidade, mas se você me ensinar, você fala para fazer, eu vou executar, eu te ajudo. Então, passei na Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Minhas aulas eram naturalmente à noite. Eu escolhi a turma da noite porque precisava trabalhar durante o dia, e o trabalho que eu escolhi foi trabalhar com meu pai, retomando o escritório de contabilidade dele. E a minha jornada era como? Durante o dia, num pequeno escritório de contabilidade que meu pai conseguiu montar. De que forma? Um amigo dele emprestou para ele uma sala que deveria ter metade desse estúdio onde nós estamos aqui hoje. Exatamente como nós estamos aqui. Uma mesa onde eu e ele meávamos ela frente a frente. A gente comprou no Brás uma máquina antiga, Facite, de lançamento contábil de ficha trips, que ele me ensinou a lançar, que eu não sabia o que era aquilo. Ele me ensinou como era lançamento contábil em ficha trips. E a gente retomou a vida. Então ele foi atrás dos amigos que ele tinha do passado para retomar o escritório. Ele me ensinava as missões que eu tinha que executar desses pequenos clientes no escritório. Eu ficava no escritório executando o trabalho durante o dia. Às 6 horas da tarde pegava o ônibus ali
onde a gente tinha o escritório, ia até a Praça da Bandeira, no centro de São Paulo, a pé, e assistia a aula que iam até às 11h30 da noite. Normalmente, essa aula que terminava às 11h30 da noite, você via não mais do que 4 ou 5 pessoas sentadas assistindo essa aula. 100% do curso, durante 5 anos, essa aula até às 11h30 estava lá. Não faltou? Não faltei uma. Disciplina. Enquanto todo mundo pegava e se picava pro barzinho Itamaraty, que ficava em frente, até porque eu não tinha nem condição de ficar no barzinho Itamaraty, coisa que meus amigos podiam, eu ficava sentadinho na aula, indo até o último momento com o professor. Cumpri essa regra durante 5 anos de faculdade, estudando à noite. Você não faltava uma aula. Talvez até tenha herdado, graças a essas coisas, como que a vida vai se repetindo. Eu tenho uma filha que é exatamente isso. É mesmo? Hoje ela dá aula pra gente o seguinte: vamos sair um pouco mais cedo para viajar na sexta-feira, mas nem pensar, tem aula, pai. Não tem hipótese de ela escapar ou deixar de ir para uma aula. Ela tem esse DNA como eu também tinha na época que estudava. O que é bacana, porque o que a gente tem de esforço nessa fase, você recebe como recompensa no futuro como profissional. Então, invista em ensino, eu digo para todos meus filhos, amigos que eu converso, invista em conhecimento, porque na vida podem tirar tudo. E eu sei exatamente o que é isso. Mas o conhecimento, ninguém vai tirar. Pessoal, um ponto super importante aqui. Vocês notaram na fala do Paulo que constância é uma coisa muito importante. Superação é algo que marca a vida dele em vários instantes. Mas tem algo que eu sempre repito, que eu digo que é o primeiro passo do sucesso para todas as pessoas que tiveram sucesso na vida. É disciplina. Não existe sucesso na vida em nenhum aspecto sem um primeiro passo, que é a disciplina. Não adianta tentar. E é muito engraçado, porque isso é real. É tão real que a filha dele não herdou no DNA a disciplina, mas ela herdou nas experiências do dia a dia. E ela replica isso na vida dela. Vocês veem como é importante isso, né? Eu sei que muitos de nós não tivemos e não vamos ter o exemplo dessa disciplina do nosso pai. O pai do Paulo era um sujeito altamente disciplinado. Isso foi transferido para o Paulo, a necessidade de ser dessa maneira. É a segunda geração, né, para baixo, que é a filha do Paulo, também herdou esse tipo de comportamento. Vocês notam que esse é um tipo de comportamento que não é herdado no DNA, mas é herdado na prática. É uma espécie de tecnologia mental e emocional que a gente pode passar para os nossos filhos. Ainda que nós não tenhamos esses exemplos, porque muitos de nós, aliás, a maioria de nós não tem esses exemplos. Isso não quer dizer que a gente está solto no mundo, que a gente não pode se transformar numa pessoa altamente disciplinada. Mas sobre isso a gente fala mais para frente. Legal. Ô Paulo, só, algo que eu achei interessante, queria te perguntar, voltando só um pouquinho. Cara, o seu pai, ele encontra em você uma oportunidade de voltar a sonhar um sonho dele. Sim. Né? Olha que bacana, né? O pai perde tudo. Eu tenho uma história um pouco parecida assim, né? Meu pai também chegou a perder tudo, mas aí o seu pai, ele vê você, ele fala, poxa, através do Paulo eu acho que eu consigo voltar. Os pais fazem muito isso, né? Pais. E eu como pai, hoje me vejo às vezes fazendo isso também. Mas a história segue. E tem uma parte bacana dessa história, da minha história, como disse para vocês, durante 5 anos fazendo faculdade de Direito à noite, e durante o dia a missão era no escritório de contabilidade, que cresceu. O escritório de contabilidade, quando a gente começa naquela pequena sala que eu disse, que era metade desse estúdio que nós estamos aqui hoje, ao longo de 5 anos, o trabalho conjunto foi crescendo e ganhando mais clientes. A ponto que no 5º ano, quando me formava em Direito, já era um escritório com 40 colaboradores, com áreas e departamentos bem definidos, que eu conhecia muito bem, afinal eu tinha trabalhado em todos eles, eu conhecia, então eu ensinava as equipes, porque eu tinha feito cada uma daquelas áreas. Mas, terminada essa jornada, eu tive uma conversa com meu pai, onde eu dizia para ele, pai, essa história é o seguinte: eu te amo demais, mas essa tal de contabilidade eu odeio. Eu não aguento mais, porque quem vive sabe o que é contabilidade, sabe o quanto é intensa a rotina, com prazos e condições que a legislação exige de obrigação para as empresas. Mas sem saber, fiz 2 faculdades simultaneamente. Fazia Direito e fazia Contabilidade. E é algo mais extraordinário. Nesse universo de empresários, pequenos empresários, que eu passei a ter contato com meu pai, eu fui descobrindo um mundo que eu não conhecia, que era o mundo do empreendedorismo. E eu achava aquilo extraordinário. Pessoas que criavam coisas e faziam as empresas, os pequenos negócios crescerem, prosperarem, e eu imaginava fazendo o mesmo.
Só eu não tinha o dinheiro. Então, aquele para mim passou a ser um sonho. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou fazer isso também. Vou montar meu negócio, como eu vi alguns dos nossos clientes que no final acabaram ficando amigos nossos. Vou fazer também igual. Mas, Paulo, você já sabia que tipo de empreendimento você queria fazer? Não, eu só sabia que eu queria ter uma empresa. O meu sonho era ter uma empresa. Segura aí. Eu sei que você tá falando assim, meu Deus, eu quero ouvir mais. É uma história fantástica. E o que é legal, né? Veja só, ele odiava contabilidade, mas fez a contabilidade acontecer lá. Presta atenção, né? Você vê que ele consegue separar as emoções, o que eu gosto, o que eu não gosto, e faz as coisas acontecerem. Não tem nada a ver com gostar. Não. Exatamente. Tem a ver com eu preciso fazer. Preciso fazer e faço. Mas segura aí, vamos pro break. Daqui a pouco a gente volta com o Paulo. No próximo bloco, nós temos aí um quadro na lata. Um telespectador fez uma pergunta para você, hein, Paulo? Que legal. Vamos ver. Desafio para você. Desafio aceito. A gente já volta. Estamos de volta hoje aqui com Paulo Moraes. Que alegria. Que história, Ivan Dick? Fantástico. Não é uma história de uma narrativa somente de coisas lindas e bonitas, como a gente gosta de esperar, porque a vida não é assim. Quem espera que a vida não tenha as suas adversidades está preparado para ter uma vida muito, mas muito, muito triste, porque a gente não tem as expectativas corretas. E a beleza dessa narrativa é exatamente esses altos e baixos e a disciplina para nunca desistir, se levantar resilientemente e seguir em frente. E, de novo, aquilo que a gente falou, não é o que eu gosto, é o que eu tenho que fazer. Exato. É aquilo que tem para hoje. É muito importante isso. E aí, Paulo? E aí? O pessoal tá curioso. Eu parei na parte que eu não gostava de contabilidade, né? Exato. E assim, a parte interessante é a seguinte, eu continuo não gostando, mas eu conheço, tá? Então eu costumo dizer nas empresas que eu administro hoje e tenho participação, a contabilidade, se quiser me mostrar, me traga que eu sei olhar, inclusive vou te apontar onde está errado. Eu conheço, eu não perdi, porque o lançamento débito e crédito está ainda na minha cabeça de forma forte e presente. Mas a verdade é que depois dessa conversa com meu pai foi categórico na pergunta, tá bom. Se você não vai cuidar do nosso escritório de contabilidade, você vai fazer o que da vida? Porque a gente tinha melhorado de vida, é verdade, mas a gente não tinha acumulado capital, não tinha condição de fazer grandes sonhos ainda. A gente estava numa condição bacana de vida, mas nada extraordinário. Batalhador do dia a dia, não é? Então, eu falei pro meu pai, meu projeto aqui é o seguinte, pai, eu estudei 5 anos de Direito, a gente tem uma carteira de clientes conquistados na contabilidade e eu vou visitar cada um deles oferecendo agora o trabalho meu como advogado para eles, para ver se a gente tem uma boa relação com eles, quem sabe cada um desses pequenos empresários não precisa de alguma coisa na área do direito que eu possa fazer. E assim fiz. Com a malinha de base do braço, visitando cada um deles, e eu tenho aqui absoluta certeza que muitos deles me confiaram algumas causas, mais pela amizade do que efetivamente na confiança num jovem advogado recém-formado. Então, na vida é importante estabelecer boas relações, o network é algo importantíssimo para quem pensa na construção de algo para o futuro. Eu vejo pessoas que tem por mote de vida destruir pontes por onde passam. É verdade. Pensando que jamais precisarão voltar. Estratégia errada que normalmente é fadada ao fracasso. Anotem. Ponto extremamente relevante. Network, relacionamentos e jamais, mas jamais, queimar pontes. É isso. Acho que eu vou dar trabalho pro Alexandre pra ele ir escrevendo assim, sabe? Pra gente, pra ele colocando essas palavrinhas aí. Bom, então eu começo a advocacia com muito trabalho, mas a verdade é que dentro desses amigos, a mim foi confiado uma causa relevante, muito relevante. De novo, muito mais pela relação de amizade do que pela um jovem advogado, mas a verdade é que aos 26 anos eu conquistava uma causa muito relevante que me tornava um jovem rico. E a partir daí, e com esse dinheiro dessa causa que eu conquistei, eu falei, bom, agora vai começar o jogo que eu sempre sonhei. O Paulo vai virar um empreendedor. Não abandonei de vez a advocacia, mas com os recursos amelhados com aquela causa. Primeiro comprei minha casa, nessa época inclusive já era casado. Comprei meu primeiro carro de verdade, porque até então eu tinha uma condução que de vez em quando me largava na mão. Então eu comprei um carro de verdade para, inclusive, me apresentar como empresário de sucesso, bacana, e passei a pensar alguns negócios. E para tentar encurtar um pouco da história, porque nessa trajetória entrei em alguns negócios que deram muito sucesso, outros nem tanto, errei, perdi dinheiro, mas nessa caminhada de alguns negócios, restaurante, empresas de coleta de lixo, revista,
varejo, sempre gostei do varejo. 2004, para a gente chegar no momento da empresa Espaço Laser, em 2004, eu me vejo no final de tarde conversando inclusive com mais uma pessoa que já tinha sido sócio comigo em outros empreendimentos, junto com um médico naquela altura, falando da hipótese de pensar a democratização de um tratamento que era extraordinário, que estava restrito até aquele momento a pessoas com muito dinheiro em clínicas dermatológicas de alto padrão. Era a depilação a laser. Até ali, só pessoas com muito dinheiro tinham benefício desse tratamento. E a nossa ideia era: como é que a gente faz, através de uma tecnologia que é extraordinária, isso se tornar algo comum a todas as pessoas? E a gente começa então um empreendimento chamado Espaço Laser, que tinha 2 unidades e apenas um equipamento. A tecnologia era e é muito caro, custa $120 mil o equipamento hoje de depilação a laser. Então a gente não tinha o capital necessário para todo investimento em 2 unidades. Aliás, estávamos começando um negócio que a gente nem sabia se ia crescer na velocidade que a gente imaginava, mas a gente estava apostando todas as fichas e a gente trabalhava como? A máquina durante a semana, segundas, quartas e sextas, trabalhava numa unidade, que era uma unidade de rua. Terças, quintas e sábados, carregando uma máquina de 120 quilos num furgão, todos os dias, depois das 10 horas da noite, quando o shopping lhe permite o acesso às docas, a gente carregava essa máquina para o shopping e lá, inclusive o Júnior conhece minha esposa, trabalhava nessa unidade apoiando a gente, ela guardava a máquina para o dia seguinte, nesses dias que a máquina ficava no shopping funcionar. Trabalhamos dessa forma durante 2 anos. Na luta, na conquista, as pessoas no começo não entendiam direito o que era o nosso negócio, liam inclusive de forma errada a palavra espaço lazer, não espaço laser, não entendia exatamente o que nós fazíamos ali, mas a gente estava sempre vendo como oportunidade de educar, ensinar, e uma luta. A gente vê hoje a empresa, parece que foi algo fácil de acontecer, mas trabalhamos durante 10 anos com muita luta. Durante 10 anos, que foi de 2004 a 2014, essa companhia, a gente sabe os desafios que a gente enfrentou para ir abrindo passo a passo as unidades. No começo não era franquia, a gente criou uma figura de licenciada, é a famosa franquia brasileira. Os brasileiros, na verdade, abrasileirar a figura da franquia na fase inicial, com essa figura de licença. E depois de 2014, aí sim que a gente começa um processo mais organizado com a franqueadora. Tem uma parte importante da história que, se eu pudesse, contaria por inteiro com todo o carinho aqui para vocês, mas em benefício do tempo, assim, tentando resumir um pouco dessa trajetória. É uma empresa que em 2014, quando a gente começa a franquia, tinha cerca de 40 lojas e que hoje tem uma rede de 800 lojas espalhadas. Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, que nos dá um enorme prazer de ver a transformação que a gente proporciona para as pessoas que visitam e estão com a gente diariamente. Paulo, qual era a emoção que você tinha? Você chegou a falar que antes, né, da Espaço Laser, teve negócios que deram certo, alguns deram errado. E quando dava errado? Como é que era o Paulo? O Paulo, quando chegava em casa, deu errado? Como é que você, o que você pensava? O que você sentia? Né? Porque a Espaço Laser, ela é um fruto de muitos acertos e erros, podemos assim dizer? Muitos. Como todo negócio. E aí? O que você sentia, né? Porque às vezes você chega em casa e deu errado. E aí? Então, primeiro vem a dor e a frustração de todo empreendedor. Isso é natural, porque o empreendedor tem por essência o sonhador, né? Uhum. E quando se sonha demais, você cria um monte você projeta muita coisa para frente de forma positiva. E às vezes essas coisas não acontecem como a gente imagina. E quando isso acontece, o primeiro passo é ok, você absorve a dor, mas no passo seguinte, como é que eu resolvo esse tema? E alguns deles, inclusive a decisão foi o encerramento da atividade. É mesmo? Como é que você decide quando você para o negócio? Esse aqui tem que ter uma morte matada hoje, tem que parar isso aqui. Na verdade, na minha curva de aprendizado, eu coloco sempre um prazo máximo de tentativa para que o negócio comece a ter autossustentação no mínimo de 30 meses. Se passou os 30 meses, esse negócio ainda está fazendo água e o modelo ainda não atingiu o patamar de maturidade, eu, por estratégia, eu corto. Porque senão fica algo que você só vai investindo tempo e dinheiro, e às vezes muito dinheiro, dependendo do que você inclusive tem de patrimônio para reserva, para aguentar a pancada. Pessoal, vocês estão notando que 2 anos e meio é o período que o Paulo entende como sendo o necessário para um negócio vingar. O negócio não foi para frente depois de 30 meses, significa que tem coisa melhor para fazer da vida. É uma morte dolorosa, a gente sempre tem o luto com a perda, mas como é que é a cabeça que o Paulo usa? Vamos para a próxima. É para a próxima, tá entendendo? Ninguém morre junto, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o esposo, nem com a esposa, nem com o filho.
e o filho pode ser o negócio. Ninguém morre junto. Essa é que é triste, uma perda, mas ninguém pode morrer junto. É ou não é? É isso. E, na verdade, a vida precisa seguir, a cabeça como empreendedor, pensar, primeiro, colher todos os aprendizados do negócio que não foi bem. Por que não deu certo? Por que não deu certo? Qual foi o componente que levou o negócio a não prosperar? Você não estava trabalhando no mercado que ainda não estava pronto para receber, você estava estruturado de forma correta, você gerou quantidade de clientes adequados e corretos para o seu negócio. A concorrência é de forma grande a ponto que você ainda não consegue vencer essa concorrência já estabelecida. Então tem vários elementos de cada negócio, e cada negócio tem sua peculiaridade, não tem regrinha aqui. Não tem regrinha. Aquele que falava, eu tenho uma regra aqui mágica para negócio para dar certo, com certeza está mentindo em algum ponto, porque para cada negócio você sempre vai encontrar uma realidade, inclusive, diferente de outra, ainda que fazendo a mesma coisa. Então a gente precisa analisar caso a caso. Mas sempre que fizer algum tipo de empreendimento e porventura ele for de insucesso, e pode acontecer, entenda esse insucesso, na verdade, como um sucesso de aprendizado. Sim. Porque tenho certeza que no empreendimento seguinte, o que você cometeu de erro naquele que não deu certo, você não cometerá mais no novo negócio. E tem a maturidade, né? Porque a gente vê, eu cuido da carreira de muitas pessoas aí no Brasil e fora. Acho que um dos grandes erros é quando dá errado, a gente sempre achar que a culpa é do outro, né? O outro errou. A gente vê muito isso, né? Esse é um ponto fundamental. Acho que uma das características de pessoas que têm sucesso, essas pessoas, elas, do mesmo jeito que elas se colocam à frente para o projeto, elas também se responsabilizam, elas olham a si mesmas e falam assim, não, eu errei aqui. E tudo bem, eu me perdoo e me dou o espaço para continuar. Mas essa reflexão de ser responsável pelo resultado positivo e negativo das ações da sua vida são importantíssimas, porque senão você passa a se tornar uma pessoa que você se martiriza, você se transforma numa pessoa que como é que eu vou falar isso? Existe inclusive uma cultura que o mundo hoje está vivendo, onde eu me vejo como sendo digno de pena. Existe uma cultura hoje no mundo, e essa visão de que eu sou digno de pena, né, que eu fui martirizado, que eu não sou responsável, essa é parte da razão que as pessoas não vão para frente. Verdade. Bom, mas é o seguinte, agora nós temos um quadro aqui que chama Na Lata, onde um telespectador ele faz uma pergunta para o nosso convidado. Tá preparado, Paulo? Manda a pergunta, sempre preparado. Segue a pergunta aí. Olá, pessoal. Me chamo Renan, sou sócio-diretor da Real Assessoria Empresarial. A gente apoia grandes marcas aí no enfrentamento da burocracia junto aos órgãos públicos de todo o Brasil. E a pergunta que eu tenho ao Paulo é sobre o plano de expansão da Espaço Laser, né? Cada vez mais nós temos visto empresas expandirem por meio de franquias, e parece-me que a grande maioria das lojas da Espaço Laser são lojas próprias, né? Então, queria entender esse plano de expansão e saber se a franquia ela realmente é um plano B, né? Seria um plano, enfim, de complemento da expansão, ou se a expectativa é de que esse se torne o principal modo de expansão da Espaço Laser e, enfim, de uma previsão aí para os próximos anos. É isso, todo o programa nós temos ali esse quadro Na Lata, onde você pode fazer a pergunta para o nosso próximo convidado. Esse foi o Renan, e aí? Renan, adorei a pergunta. Me desculpa se ela não vir 100% como você imagina, porque entenda que hoje a Espaço Laser é uma empresa de capital aberto, com uma série de regulatório, e trabalha no setor de regulatório, ele vai entender claramente o que eu estou te falando. A CVM é um fiscal dessas empresas de capital aberto e tem motivo para isso. O mercado tem que ter clareza e liberdade de informação de forma democrática. Então, eu não posso contar uma informação de forma privilegiada para um grupo e deixar de contar para outros. Então, faz todo sentido e eu tenho que respeitar essa norma. Mas, dentro do que ele perguntou e dentro do que é possível eu dizer, sim, a Espaço Laser é uma rede hoje na proporção, como disse para vocês, cerca de 800 lojas, 80% são lojas próprias e 20% são franquias. Acreditamos muito na franquia como metodologia de expansão, inclusive estratégia de expansão. Isso já está dito, então por isso eu posso falar, a rede de franquia na Espaço Laser deve crescer muito nos próximos anos como estratégia, mas não é colocar a franquia como uma estratégia de expansão secundária à expansão de lojas próprias. As duas são boas estratégias.
E é preciso ver, especialmente no varejo, qual é que melhor funciona dependendo da região que você estiver. Porque não tem a menor dúvida do que uma loja que funciona em Rondônia, tomando em conta que a sede da companhia é em São Paulo, funcionará e será melhor cuidada por um franqueado do que exatamente como loja própria, sabendo que a sede nossa está em São Paulo. Até por questão de logística. Se a gente resolver hoje, dependendo da cidade que a gente resolver ir hoje visitar aqui no Brasil, vão a tal cidade, no interior, em algum interior, com certeza 3, 4 dias de viagem até chegar. Lógico que a franquia, nesse ponto, ganha muito mais velocidade e eficiência do que a gestão própria. Então, sim, olhando como oportunidade e não qualificando qual é a melhor, dizer que sim, a franquia é uma excelente alternativa de crescimento, expansão, inclusive de posicionamento de marca, quando você pensa em expansão de algum negócio. Bacana. E o que é bastante diferente de outros tipos de empreendimentos que têm expansão geográfica agressiva, onde a gente vê o contrário acontecer, a expansão mais dominada por franquias do que lojas próprias. Isso é muito interessante porque, para pegar de volta o gancho aqui do Paulo, não existe um modelo único para a expansão de uma organização. Não existe. Eles acreditaram no modelo deles, eles têm um modelo de gestão, eles têm as ritualísticas que acontecem lá dentro e eles provavelmente definiram que talvez seja melhor, conforme algum tipo de cálculo geográfico, alguma coisa desse tipo, que eles vão ter lojas próprias para poder passar de uma maneira mais eficiente e mais efetiva a cultura da organização. Lembra o seguinte, cultura de uma organização, que é como a gente faz as coisas que a gente faz, né, no dia a dia, isso é tão importante quanto a estratégia dessa organização. Peter Drucker, o maior guru do mundo em estratégia, em negócios, sempre disse o seguinte, que a cultura de uma organização come no café da manhã a estratégia dela. É preferível que você tenha uma estratégia que não é a melhor estratégia do mundo, ela não é a prova de bala, mas que você tiver uma cultura organizacional que ela promove com que as pessoas façam o melhor que elas podem fazer, você vai ter grandes entregas. Bacana. Olha, estão gostando? Paulo Moraes, vou te falar, o cara é fera, hein? Que isso, obrigado. O cara é fera. Nós vamos para um break, nós vamos para o próximo bloco. Vamos ter aqui Camila Maia falando um pouquinho sobre autoestima. Não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta no terceiro e último bloco do programa Sou Bem-Sucedido. Tá gostando? Paulo Moraes aqui com a gente. Paulo, você é o cara. Obrigado. Você é o cara. Estamos aqui também com Camila Maia. Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Camila é a nossa especialista no projeto Sou Bem-Sucedido. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais, né, Vandico? Daqui a pouquinho a gente fala um pouco para vocês. Mas estamos aqui, né? O Paulo, que cuida também da mulher, né? O Espaço Laser cuida da mulher. Contrário, ela... Não, bom, ok. Você fala da Márcia, ela cuida de mim. Não, a gente se cuida, os dois se cuidam. Mas assim, tem que fazer justiça. Ela tem muita paciência com o Paulo Moraes. Mas obrigado, viu? E olha só, e a Camila, ela é especialista em falar de autoestima. Camila, eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, quase não sai. Vamos lá. Qual a importância da autoestima na mulher? Às vezes o pessoal confunde um pouco de autoestima, da aprovação do outro. Eu queria que você falasse para nós qual a importância da autoestima. Olha, é bastante válido a gente mudar algo estético ou comprar algo estético para se sentir mais bonita, mais poderosa. E aquilo ali na hora até resolve. Mas aí passa o tempo, aquilo se perde. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente continua com problema de alto valor, de autoimagem. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas mulheres me procuram com essa queixa. Né? E o que eu costumo explicar para elas é que a autoimagem, ela é muito importante sim para a nossa autoestima, mas ela não é tudo. Autoestima e autoimagem são coisas diferentes. A autoimagem, ela é apenas um dos pilares da autoestima. Olha só. Para vocês terem uma ideia, no trabalho que eu faço, dentro do conteúdo que eu faço, são 6 pilares. Então, muitas vezes essa mulher que passa por uma transformação física, que passa por uma transformação estética, ela, na hora, até tem um resultado satisfatório. Mas aí, como as questões emocionais não foram trabalhadas, ela acaba não tendo o resultado que ela gostaria. Entendi. Então, essa mulher, ela continua com problema de autoestima. E o que é pior, ela acaba ainda achando que o tratamento que ela comprou não teve o resultado esperado. Entendi. Então, ela acaba entrando nesse ciclo de insatisfação, de falta de aceitação,
de baixa autoestima. Por quê? Porque ela está trabalhando um pilar só. E esse é o nosso erro. Então ela é viciada em dopamina. Ela precisa ter injeções que não são injetadas, pelo menos, né, de dopamina em si, mas são injetadas, pode ser de silicone, pode ser injetada de sapatos, pode ser injetada de laser para remover o... Exatamente. E uma vez dentro desse ciclo, ela acaba ficando dependente dessa aceitação, dessa aprovação. Ela vai buscar isso onde? Nas pessoas, em coisas, como você está dizendo. Então, nesse sentido, a gente sempre tem que pensar um tratamento estético como um complemento desse trabalho. A gente sempre tem que pensar em oferecer para essa mulher, além de algo estético, um tratamento emocional também. Porque aí sim, pode ter certeza que o resultado que você vai ter, ele é muito mais profundo. Porque a mudança exterior, com o tempo, ela se acaba. Mas a mudança interna, a mudança que a gente consegue promover dentro de um ser humano, essa nunca se perde. Então, a minha dica para essa mulher é trabalhar a autoestima de dentro para fora. Legal. Porque aí ela vai parar de depender da aceitação, da aprovação, do olhar do outro. Aí ela faz por ela e não pelos outros. Exato. Aí ela mergulha num espaço de amor próprio. E aí, quanto mais ela se amar, quanto mais ela entender o valor dela, mais ela se sente pronta e merecedora de receber isso das pessoas. Mas continua também. se tratando, né? Claro. Então o espaço laser tá aí, tá, gente? Só pra dizer, continua se cuidando. Não, eu entendo, eu tô brincando aqui. Eu tô brincando com o assunto sério. Camila, assim, eu entendi o recado e concordo absolutamente com o que você tá dizendo, mas a gente, inclusive, no trabalho que a gente fala, a gente diz muito isso. É uma das formas que a gente tem de complementar e garantir a autoestima, e pessoas com autoestima elevada fazem a diferença. A gente sabe disso, porque uma pessoa com autoestima elevada, ela conquista posições melhores, ela se coloca melhor, inclusive em ambientes de trabalho que ela está, ela começa a aparecer mais. Então é importante demais cuidar do tema autoestima com tudo de ferramental que lhe é permitido, desde o conhecimento interno e usando as ferramentas que a gente tem hoje para autocuidado, que é importantíssimo, inclusive homens e mulheres, tá? Vamos lembrar que os homens hoje, mais do que nunca, estão se cuidando, e ainda bem. Paulo, eu costumo dizer que se a pessoa tiver com a autoestima dela em dia, ela tem 80% dos problemas emocionais dela resolvidos. E o que é bacana é que, assim, a pessoa, quando ela é bem resolvida, ela entende a necessidade de cuidar-se. Ela entende essa necessidade do cuidar. Né? E eu acho que isso é importante. E a autoaceitação, porque eu acho que uma das coisas muito importantes, e eu faço isso muito comigo, eu tive uma jornada de grandes transformações na minha vida, e teve um dia que eu olhei para mim e falei, é isso aí que tem. É com isso que você tem que lidar. O que tem de bom aí dentro, o que tem de ruim, o que tem de muito ruim. Mas é o que você tem. Sim. E, meu caro, aqui não dá para voltar e trocar pelo modelo 2023. não dá para fazer isso, não. É o que você tem aí. Como é que eu faço um processo de autoaceitação, principalmente das minhas limitações? Porque eu não acho que as pessoas têm que estar satisfeitas com as limitações delas, mas elas têm que aceitar a limitação dela, e através da aceitação da minha limitação, entender, me ver no espelho e falar, puta, não tá legal isso aqui. Não é só beleza física, eu tô falando de vários aspectos. E falar o seguinte, por exemplo, eu tenho um horror a certos aspectos que eu tenho, porque eu sou um cara altamente indisciplinado, mas eu me tornei um cara extremamente disciplinado. Eu tenho uma disciplina inabalável, mas eu era extremamente indisciplinado. Então eu vejo as pessoas, o tempo todo, quando as pessoas falam para mim que não tem tempo para malhar, que não tem tempo para ler, que não tem tempo para estudar, que não tem tempo para fazer um negócio, eu falo, olha, você tem escolhas na vida. Ninguém não tem tempo. As pessoas têm escolhas. Você faz uma escolha porque tem alguma coisa melhor. Isso também sobrecai na autoaceitação. Quando você se força a se despir do seu ego, e você olha no seu olho e fala, putz, isso aqui não tá legal, isso aqui precisa mudar, isso aqui tá legal. E a partir desse momento de um ato de contrição, quando você aceitou que você é aquilo, aí você começa a olhar e buscar alternativas e potenciais de melhora. Como é que a gente chega nisso aí? Porque eu fiz uma jornada dessa com muita dor. Uhum. Eu acho que não precisa ter essa dor toda.
Exato. Eu também tô nessa jornada, porque eu passei por tudo isso com muita dor também. Eu passei por essa jornada muito sozinha. Então, por isso que hoje eu faço esse trabalho que eu faço. E o que eu posso dizer para você, quando eu escuto você falando, o que eu escuto você dizer é autocompaixão, praticamente. E a autocompaixão, ela também é um pilar da autoestima. Quando eu me entendo, quando eu me aceito com as minhas imperfeições, aí tudo muda. Saber que eu sou luz e eu sou sombra, e aí sim, buscar melhorar, claro, mas num espaço de amor próprio. Né? Então, a autocompaixão te leva para esse patamar. E aí, a estratégia é simples, é uma questão de foco. Legal. Se eu coloco o meu foco nas minhas imperfeições somente, eu vou ficar presa nelas. Agora, se eu faço um trabalho de mudança de foco e começo a colocar o meu olhar nas minhas qualidades, nas minhas potências, aí a gente faz um trabalho para a mulher muito E aí, diferenciado. se a gente colocar o foco naquilo que as pessoas pensam de nós, a gente também vai pro declínio. Né? Aquilo que, sabe só o Charlie Chaplin? Ele precisava de um dublê. E aí ele abriram uma audição e ele não tinha o que fazer. Vou lá na audição, vou participar. Ele estava vestido, ele ficou em terceiro lugar para ser dublê dele. Ou seja, né? Até pra gente ser a gente mesmo, os olhos dos outros, a gente não presta. Né? Mas é bem isso mesmo. Eu Paulo, acho. voltando para voltar, eu vou fazer essa pergunta pro Paulo. Paulo, quando você se olha, quando você se olhava naqueles momentos críticos da dor e da mágoa profunda e do ápice, falei, putz, olha o que a gente fez, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. Como é que você lida emocionalmente dentro de você com esse pico e essa vala? Na verdade, acho que isso na vida toda, a gente faz isso tanto na profissional como pessoal, né? O que eu particularmente tento fazer é tentar entender que o mais importante foram as coisas que deram certas e entendendo as coisas que não funcionaram tão bem, entendido o que não deu certo, enterra. Porque se você fica mastigando, como a Camila colocou, você fica só nesse mundo do que não deu certo e a coisa se repete. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. O passado mora no passado. Se o passado vier a ocupar o seu presente, ele encarna seu presente e destrói seu futuro. O que o Paulo falou aqui ele enterra, ele usou o termo enterro. Pronto, esse aí é o... Pessoas bem-sucedidas dão atenção àquilo que funciona. Ninguém fica fazendo... Como é que fala? Quando o sujeito morre e fica tudo... Valorizando. Velório do negócio que não deu certo. Luto é importante, mas tem que ter prazo para ele. Exatamente. E quando você tá lá em cima, você fala, puta, eu sou foda. É perigoso demais. Então, estou notando isso aqui, pessoal? É perigoso demais. Então, sempre tenha na cabeça que você não é o melhor de todo mundo e que o ponto que você acha que é o fantástico do que você está dizendo, talvez não seja. Até porque tudo é temporário e passageiro. Sim. E mais importante é o que você é na essência e as pessoas que vão ficar à sua volta depois. Então, apesar de a gente ter feito coisas muito bacanas, que eu me orgulho muito de ter feito, eu nunca achei e nunca pensei que eu era o único responsável por aquilo. Aliás, de tudo que aconteceu, inclusive o próprio IPO da Espaço Laser, não aconteceu porque o Paulo Moraes fez, mas porque uma quantidade gigantesca de pessoas fizeram com a gente, e eu tenho gratidão eterna por tudo que eles fizeram para a gente chegar lá. Eu sou testemunha, porque eu conheço muitos colaboradores do Paulo, e a questão do valor, né, que a Espaço Laser dá para os seus colaboradores. É surreal o negócio. Então, assim, conheço vários, assim, e como eles são, por exemplo, estão felizes trabalhando, eles veem esse reconhecimento, esse trabalho, mas também algo que é muito importante, que toda pessoa bem-sucedida, ela não é só na área financeira. É isso que eu ia perguntar. Isso, muito importante. Mas em todas as áreas da sua vida e principalmente na pessoal. Paulo, eu vejo você nas redes sociais, a gente se segue, né? Eu conheço a sua esposa. Cara, eu vejo você um pai apaixonado, um marido apaixonado, você curtindo, vivendo essa família, né? E que você não pegou assim, eu vou viver meu negócio e vou abandonar minha vida.
não vejo isso. Eu vejo você vivenciando muito bem todas as áreas da sua vida. Que é importante, porque a gente só é completo quando todas as coisas funcionam bem, né? Não adianta nada ter sucesso no mundo empresarial se a vida em casa não está tão bem, ou se você não está conectado com seus filhos. E tem um desafio gigantesco a cada momento de criar filhos, né? Porque eu estou na fase em que eles estão indo embora. E como é que eles vão embora e não se desconectam de mim? Olha que desafio que eu tenho hoje. Sim. Um vivendo, como falei aqui no nosso break, vivendo fora do país, inclusive, a 8 mil quilômetros daqui, e que vai dizer, mano, nós não vamos perder essa conexão. Não posso ficar distante. O cara é campeão. O cara é campeão da esgrima brasileira, tem já fazendo sua vida, construindo seu caminho, mas a gente tem que estar junto e se entendendo e se apoiando muito. Então eu tenho muita preocupação, sim, do núcleo familiar, mas não só a família do núcleo familiar, mas a família mais estendida, os irmãos, mãe, o pai já faleceu, mas aqueles que estão com a gente cuidando e se preocupando. O Paulo Então não é família. só. Muito. Então não é só grana o negócio. Lógico que não. Aliás, de novo, para quem saiu do nada, ganhou algo, zerou e conseguiu conquistar algo mais de novo. Isso, dinheiro, é bacana, não estou falando que não é. Aliás, claro. eu digo todo tempo, porque o Brasil tem mania de achar que quem ganha dinheiro ou está fazendo coisa errada, ou é crime ou é pecado. Não é. É um negócio bacana, a gente como empreendedor ou como colaborador de sucesso, que dá para ser um colaborador também de sucesso. A gente tem histórias incríveis de pessoas trabalhando dentro de corporações, fazendo sucesso, carreira e história, mas só o dinheiro também não basta. É importante também que a gente entenda que as relações de pessoas é algo mais importante Como é que é do que seu qualquer coisa. dia? Como é que se divide seu dia? Que hora você acorda? Como é que você faz? Você dorme? Ou você é um cara que dorme 2 horas por noite? Não, você sabe que eu ando até meio vagabundo, eu tô me cobrando de novo com disciplina. Eu vinha fazendo uma academia de forma constante e regular e dei uma relaxada agora, acho que para o final do ano. Tô com certa dificuldade de engrenar de novo na sistemática de 3 vezes na semana, mas já me cobrei, falei assim, não, esse negócio tá ruim, vou retomar. Então, normalmente começo o dia fazendo atividade física, procuro fazer uma agenda com muita disciplina dos meus compromissos do dia. E ao final do dia, eu tenho tentado reservar. Teve uma época da minha vida que eu estava fazendo isso errado, com excesso de compromisso, inclusive à noite, mas o período da noite tem ficado para a família, porque eu acho que é um momento que a gente tem para falar um pouco, para estar junto. Paulo, a gente está encerrando aqui, mas eu queria que você imaginasse que aqui na sua frente não tivesse eu e o Van Dijk, mas aqui tivesse todas as pessoas mais importantes da sua vida. Todas lá do começo, quando você era pequenininho lá, aquele moleque que brincava e foi crescendo, hoje pai, esposo. Se essas pessoas estivessem aqui na sua frente agora, Paulo, o que você gostaria de falar para elas? Uma palavra só? Obrigado. E o que mais? O que o seu coração... Se você pudesse, solta tudo que tiver. Você sabe que em relação com pessoas, você tem relação de muita construção e muita amizade, tem amigos de longa data, mas tem pessoas que em algum momento te magoaram e te chatearam. Sim. Mesmo para essas pessoas eu tenho a gratidão, porque elas puderam me mostrar que algo podia fazer diferente, inclusive mudar a rota do que eu estava fazendo. Algumas pessoas são comportamento tóxico, falam, isso aqui não é o que eu quero para minha vida, então se ele faz e me incomoda, eu não vou fazer isso para ninguém. E isso vai ajudar. Então, assim, sem mágoa de passar de pessoas, não tem esse negócio. Gratidão a cada uma dessas pessoas que contribuíram de forma positiva e alguns não tanto, mas que me fizeram construir o Paulo que sou hoje. Porque o Paulo de hoje é a somatória de pessoas que contribuem de forma positiva e negativa. Não tem só o positivo, tem sempre os dois lados. E a gente é resultado sempre do que viveu. Pessoas que acham que a vida vai ser uma maravilha do começo ao fim, se prepare que não vai fazer sucesso do jeito que a gente está falando tanto nessa mesa. O sucesso é construído, às vezes, de carregar pedra. Me falaram uma vez uma história que eu gosto de repetir, que é o extraordinário. Um mestre tratando com seu aprendiz, deu como primeira tarefa carregar uma grande pedra, uma pedra imensa, subindo com ela ao morro. E ao final de cada dia, a pedra, como estava em cima do morro, rolava o morro abaixo. E no dia seguinte o mestre dava a mesma missão. E as pessoas começavam a falar, você está fazendo papel de tolo. Você carrega a pedra todo dia para cima e essa pedra rola o morro abaixo. E aí ele ficou chateado com o assunto e falou, mestre, mas o senhor é meu mestre, eu tenho que acreditar em você, mas todo dia subindo com a pedra, essa pedra cai e o senhor me faz carregar a pedra todo dia. Por que você está tão preocupado com a pedra? Veja o que a pedra está fazendo em você. E mostrou para ele no espelho como o físico dele estava. Caramba. Então é isso que a gente tem que às vezes tem que prestar atenção. Às vezes você está fazendo coisas que parecem dolorosas, difíceis,
mas que estão trazendo enorme aprendizado para o futuro. Tá sendo Agora eu vou forjado, pegar, né? agora eu vou pegar o bordão do Vandic. Anota aí. Anota aí. Mas bom, gente, que legal. Não, passou rápido demais. Muito rápido. Passou Passou mesmo. rápido demais. E olha, e você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida? É fácil. É só você apontar o seu celular para a câmera, né, a televisão aí, e você pegar esse QR Code, você já vai diretamente entrar em contato com o Sou Bem-Sucedido e nós queremos cuidar de você, né, Vandic? Certamente. Nós não temos a resposta para tudo, mas nós temos muitas respostas que são comuns em pessoas que têm sucesso. O primeiro passo é essa organização da sua vida, desenvolvimento de hábitos saudáveis, e daí tudo começa a florescer. E o resto a gente vai encontrar com você. Pode vir que a gente sabe o caminho. Camila, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço a todos vocês. Não foi uma entrevista, foi uma aula hoje. Não, uma aula. Não, Obrigado. foi uma aula. Muito obrigado, Paulo. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela conversa. Estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado, Muito obrigado mesmo. mesmo. Muito Valeu. obrigado. Vandic, tamo junto. Vamos fazer o negócio acontecer, pessoal. Bota para fazer, porque não tem outro jeito. Eu sou sempre radicalmente pró-fazer. Então, o cara que fica pensando muito, para mim o negócio é bota para fazer. Bota para fazer. Planejamento é importante, mas importante é executar ou não é? Eu já conheço gente que planejou, e, cara, na hora que foi executar, o plano já tinha sido executado pelo outro lá. É isso aí. Então não dá. É isso aí. Semana que vem estamos juntos, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. No próximo programa, sabe quem vai estar aqui? Dr. Fernando Macedo, dermatologista, referência no Brasil e no mundo, tratamento de laser. Ele vai estar aqui com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, boa noite. Tchau, pessoal.